E aí pessoal, tudo bem com vocês? No último domingo agora, nós tivemos o Grande Prêmio da Toscana da temporada 2020 de Fórmula 1, realizado no circuito de Mugello. Esse Grande Prêmio entrou no calendário para fazer parte da comemoração do Grande Prêmio de número 1000 da Ferrari na história da Fórmula 1. Então esse GP realizado em Mugello, que é a casa da Ferrari, é um dos circuitos da Ferrari na Itália, foi o GP de número 1000 da Ferrari. Teve comemorações, homenagens. A Ferrari fez uma pintura especial para participar dessa corrida. É a primeira equipe da Fórmula 1 a chegar na marca de 1000 GPs disputados. Disputou quase todos os GPs da história da Fórmula 1. Alguns poucos ficaram de fora. E hoje eu vou trazer para vocês aqui nesse vídeo um pouco da história da Scuderia, que é considerada a maior equipe de todos os tempos da história da Fórmula 1. Vamos lá? A marca Ferrari, o cavalinho rampante, ela foi criada no ano de 1929, na cidade de Maranello, na Itália, pelo já bastante conhecido Enzo Ferrari, o comendador Enzo Ferrari. Mas ela passa a produzir carros somente no ano de 1946, 4 anos antes do início do Campeonato Mundial de Fórmula 1, do início da primeira temporada de Fórmula 1, 1950. E no dia 21 de maio de 1950, a Ferrari alinha seus carros pela primeira vez para disputar um grande prêmio de Fórmula 1, o Grande Prêmio de Mônaco daquela temporada, a segunda corrida da temporada. A Ferrari não correu a primeira corrida, que foi disputada em Silverstone. Ela entra para a história da Fórmula 1 a partir da segunda etapa da história da Fórmula 1. Na temporada de Fórmula 1 de 1950, a Ferrari não tem nenhuma vitória. Ela termina a temporada com 2 pódios como melhores resultados. E a primeira vitória da escuderia na Fórmula 1 vem no ano de 1951, no dia 14 de julho, no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, em Silverstone, com um piloto argentino, José Froilán González. Teve o prazer de cruzar a linha de chegada pela primeira vez com uma Ferrari na história da Fórmula 1. Nesse ano de 51, o título ainda não vem, mais uma vez, assim como em 1950, quem leva o título é a Alfa Romeo, mas ele vem logo na temporada seguinte, em 1952, com Alberto Ascari pilotando a Ferrari. O Ascari tinha sido vice-campeão já na temporada anterior, a temporada de 51, e em 52 ele consegue levar o título para casa. A temporada de 1952 é uma das principais temporadas para a história da Ferrari, e a Ferrari dominou toda a temporada. A Ferrari teve 7 vitórias nessa temporada, que tinha 8 corridas no total. O Ascari venceu 6. A outra vitória foi do italiano Piero Taruffi, que foi no GP da Suíça dessa temporada, onde o Ascari não correu, porque o Enzo Ferrari tinha mandado o Ascari e uma Ferrari, um carro da Ferrari, para os Estados Unidos para disputar as 500 milhas de Indianápolis. E detalhe que nesses anos, as 500 milhas de Indianápolis eram contadas para o calendário da Fórmula 1. Ela contava pro Campeonato Mundial. O Ascari não vence as 500 milhas de Indianápolis, a Ferrari dele quebra logo na primeira parte da prova, ele abandona cedo. Então a única corrida que a Ferrari não vence nessa temporada de 52 são as 500 milhas de Indianápolis, que na prática em si nem fazia parte do calendário da Fórmula 1, porque as equipes europeias e os pilotos que disputavam a Fórmula 1 na Europa não iam para os Estados Unidos para disputar as 500 milhas. No geral não iam, nesse ano o Ascari foi. Então das 8 etapas de Fórmula 1 da temporada de 52, uma delas eram as 500 milhas de Indianápolis. E foi somente essa que a Ferrari não venceu, todas as outras 7 a Ferrari venceu. Esse fato de uma equipe vencer quase todas as provas do campeonato, só deixar de vencer uma, foi se repetir somente em 1988, com a McLaren, o MP4-4, pilotados por Senna e Prost. E o Ascari já aproveita e emenda um bicampeonato. 1953, Ascari e Ferrari de novo. Um domínio total da Ferrari de novo na temporada. O Juan Manuel Fangio com a Maserati até tentou incomodar um pouco, mas ficou longe de conseguir levar o campeonato. Ascari bicampeão e segundo título da história da Ferrari na Fórmula 1. 54 e 55, as Mercedes e o Fangio dominam o campeonato. A Ferrari fica para trás nesses anos. E em 1956, o Juan Manuel Fangio vai para a Ferrari e ganha o 3º título mundial da escuderia. O 4º título mundial do Fangio, o 3º da Ferrari. Em 1958, o inglês Mike Hawthorn vence o campeonato com a Ferrari também.
quarto título da Ferrari na história da Fórmula 1. E em 1958 passa a ser disputado também, além do campeonato de pilotos, o campeonato de construtores. A Ferrari não leva o título de construtores nessa temporada de 58, só o título de pilotos com o Hawthorne, e é o último título da Ferrari nessa primeira década da Fórmula 1, a década de 50. Então a Ferrari já fecha a década de 50 como a maior equipe dessa primeira era da Fórmula 1. A Ferrari leva 4 títulos nessa década, contra 2 da Alfa Romeo, 2 da Mercedes, 1 da Maserati e 1 da Cooper Climax. Na década de 60, a Ferrari busca o seu 5º título na temporada de 1961, com o norte-americano Phil Hill. Temporada marcada pela morte de um dos pilotos da Ferrari, que vinha disputando o título, e muitos consideravam o favorito a levar o título, o alemão Wolfgang von Trips. O Von Trips vem a falecer no Grande Prêmio da Itália, em Monza. Ele se envolve em uma batida com o Jim Clark, e o carro dele sai da pista e voa sobre os espectadores, que estavam na lateral da pista acompanhando a corrida. Além do Von Trips, 14 espectadores morreram nesse acidente. É um dos acidentes mais marcantes da história da Fórmula 1. Essa etapa de Monza era a penúltima etapa dessa temporada, e o Phil Hill fecha a temporada após a última prova com 1 ponto à frente do Von Trips, que já tinha falecido. E é nesse ano também que a Ferrari conquista o seu primeiro campeonato de construtores, vencendo 5 das 8 provas da temporada. Em 62 e 63 a Ferrari não faz boas temporadas, 62 não vence nenhuma prova, 63 vence apenas uma, mas já em 64 vem título novamente, dessa vez com o britânico John Surtees. Um campeonato extremamente disputado, Ferrari teve 3 vitórias, com 2 do Surtees e uma do Lorenzo Bandini, que levou também o campeonato de construtores. E uma curiosidade dessa temporada é que a corrida em que o Surtees conquistou o campeonato mundial foi o Grande Prêmio do México, e nessa prova o Enzo Ferrari levou para o México os carros da Ferrari com a pintura azul e branca. Em um protesto contra a Federação Italiana de Automobilismo, o Enzo pinta os carros da Ferrari com as cores da North American Racing Team, que era basicamente uma representação da Ferrari nos Estados Unidos. Na segunda metade dos anos 60 até início dos anos 70, a Ferrari entra no seu pior período da história até então. Não consegue acompanhar o crescimento da Lotus, a chegada da Brabham, da McLaren, da Tyrrell, que vinham forte também, e entra num período de maus resultados, tendo a pior temporada da sua história até então em 1973, quando fez apenas 12 pontos no campeonato e ficou na 6ª posição no Mundial de Construtores, sem ter levado nenhuma vitória, nenhum pódio e nenhuma pole position em toda a temporada, fato que nunca tinha acontecido até então. Já no ano seguinte, em 1974, a Ferrari melhora bastante, e em 1975, 11 anos depois do último título, com o austríaco Niki Lauda ao volante, a Ferrari traz novamente um título para casa. Lauda com o título de pilotos e Ferrari com o título de construtores, em 1975. Em 76 a Ferrari seguia muito bem, tinha tudo para ganhar o título novamente, e a temporada fica marcada pelo acidente do Niki Lauda, no Grande Prêmio da Alemanha, que acaba tirando o Lauda de algumas corridas, e o título de pilotos acaba ficando com o James Hunt, da McLaren. Mas o título de construtores fica para a Ferrari, em 1976. E em 1977, Niki Lauda de novo, mantendo uma ótima performance mesmo após aquele acidente horrível de 1976, leva mais um título para a Ferrari, tanto de pilotos quanto de construtores. E em 1979, mais um título, aí então com o sul-africano George Scheckter, levando também o título de construtores para a equipe. O que ninguém imaginava é que esse período de ascensão da Ferrari, na segunda metade dos anos 70, onde teve 3 títulos em 5 temporadas, seria o preâmbulo para o pior período da história que a escuderia ia viver. Na abertura da década de 80, já na temporada de 1980, a Ferrari faz a pior temporada da sua história. E é a pior temporada da história da Ferrari até hoje. Sem nenhuma vitória, nenhum pódio, nenhuma pole position, a Ferrari faz apenas 8 pontos no campeonato, terminando a temporada na 10ª posição, atrás de equipes como Arrows e Fittipaldi, que eram infinitamente menores que a Ferrari. Em 1982, com um carro muito bom, extremamente competitivo, e 2 bons pilotos no cockpit, Gilles Villeneuve e Didier Pironi, tudo indicava que o campeonato mundial ia ser disputado entre os dois. Mas aí vieram os acidentes, tirando a vida do Gilles Villeneuve e encerrando a carreira do Didier Pironi, e o título acabou escapando das mãos da Ferrari, que no meio de toda essa tragédia ainda consegue o título de construtores. Em 1983, com 2 franceses na equipe, o René Arnoux e o Patrick Tambay, a Ferrari consegue mais um título de construtores. Não consegue o de pilotos novamente, mas consegue o de construtores. E esse seria o último título da Ferrari por um bom tempo. Seriam 16 anos de espera até a escuderia de Maranello levar um título para casa novamente. Até tiveram algumas brigas por título dentro desse período.
Em 85, Michele Alboreto até brigou com o Prost pelo título daquele ano. Em 1990, o Alain Prost, correndo pela Ferrari, brigou com o Senna pelo título daquele ano. Até que em 1996 a Ferrari contrata o alemão Michael Schumacher, atual bicampeão do mundo, e monta um projeto para trazer o título para casa. A partir daí a Ferrari começa a crescer, junto com o Schumacher, e no ano de 1999, 16 anos após o último título, a Ferrari ganha o Mundial de Construtores daquela temporada. E no ano de 2000, 21 anos após o último título de pilotos, o Michael Schumacher leva para a escuderia de Maranello um título de pilotos para casa novamente. O projeto entre a Ferrari e o Schumacher dá muito certo e eles emendam 5 títulos seguidos no início da década de 2000. São 6 títulos de construtores seguidos, de 1999 a 2004, e 5 títulos de pilotos, os 5 do Michael Schumacher, de 2000 a 2004. Tornam o Schumacher o maior piloto de todos os tempos e carimba a Ferrari como a maior de todas as equipes da Fórmula 1. Na sequência da década de 2000, a FIA começa a fazer mudanças de regulamento para tentar quebrar a hegemonia da Ferrari e do Schumacher. O Schumacher sai da Fórmula 1 e em 2007 o finlandês Kimi Raikkonen vence o último campeonato de pilotos da Ferrari até os dias de hoje. Em 2008 a Ferrari ganha o campeonato de construtores, quase ganha o título com o Felipe Massa, aquele título decidido entre ele e o Hamilton na última curva do último grande prêmio da temporada. Em 2009 tem a mudança grande no regulamento, acaba quebrando um pouco essa retomada da Ferrari, que vinha acontecendo ali no final dos anos 2000. Em 2010 levam o bicampeão Fernando Alonso para fazer dupla com o Felipe Massa e buscar esses resultados de novo. O Alonso fica perto do título em 2010 e 2012, mas não consegue levar. Época em que a Red Bull vinha dominando as pistas e era extremamente difícil conseguir ficar na frente deles. Em 2014 tem uma nova mudança grande no regulamento, entra a era dos motores híbridos. Em 2015 o Alonso sai da Ferrari e a Ferrari leva o Sebastian Vettel, o maior campeão em atividade ali naquele momento, tetracampeão. Em 2017 o Vettel brigou parelho com o Hamilton para levar o campeonato, muito se acreditava até que ele ia ganhar o campeonato, mas ali pela metade da temporada começaram a aparecer alguns erros que não era comum do Vettel, e o campeonato acaba escapando das mãos dele. E 2018 continuou dessa forma, o carro parecia fazer frente com as Mercedes, mas alguns erros acabaram comprometendo a temporada e o Hamilton levou o campeonato de novo. 2019 já foi um pouco pior do que 2017 e 2018, apesar de ser um carro muito rápido, não era eficiente, e muito se fala até hoje na questão do motor irregular em cima daquele carro. E 2020 é isso aí que a gente está vendo agora. Então a Ferrari chega na temporada do seu grande prêmio de número 1000, com 13 anos sem ganhar um título de pilotos, 12 anos sem ganhar um título de construtores. No geral, ainda não chegou na pior fase da sua história. E essa temporada de agora, apesar de ser tão ruim, ela ainda não é tão ruim quanto as piores temporadas da história da Ferrari, como 73 e 80. Mas para os torcedores da escuderia já começa a preocupar. As perspectivas não são boas para 2021, que vai ser praticamente uma sequência do regulamento desse ano, e fica a expectativa para o que vai acontecer de 2022 em diante. Historicamente, a Ferrari sempre se mostrou muito boa em projetos a longo prazo. Inclusive até tem a história do Senna, no final de 1993, quando o Senna assina contrato com a Williams, existiu a possibilidade de ir para a Ferrari. Teve essa conversa com a Ferrari. E a Ferrari, na época, passou para o Senna que ela tinha um projeto para voltar a ter um carro vencedor dentro de 5 anos, dentro de 5 temporadas. Um projeto de médio e longo prazo. O Senna sempre foi muito ansioso nessa questão de resultados. Ele estava dando a vida para ir para a Williams, que naquele momento era o melhor carro da Fórmula 1. E ele comenta que vai para a Williams, fica 2 anos, ganha mais 2 títulos, e depois vai para a Ferrari para encerrar a carreira na Ferrari, para participar desse projeto de 5 anos, para criar um carro competitivo, ter um equipamento em condições de ganhar título. Curiosidade que quem acabou entrando nesse projeto foi o Schumacher, que ganhou os 2 títulos na Benetton nos anos que o Senna contava em ganhar os títulos pela Williams, foi para a Ferrari e no 5º ano de Ferrari ganhou o título. Então a gente vê que a fase hoje sim é muito ruim, chega a assustar um pouco. Mas se a Ferrari manter os padrões históricos de conseguir trabalhar bem em projetos de médio e longo prazo, é muito provável que agora no decorrer da década de 20 a gente volte a ver a escuderia italiana brigando por campeonatos e ganhando títulos no decorrer das temporadas.
E essa foi uma passada geral na história da Ferrari dentro da Fórmula 1. A Ferrari ela não é a maior de todas de hoje, desde os primeiros anos e por todo o decorrer da história dentro da Fórmula 1, ela sempre aparentou ser a mais dedicada, a mais trabalhadora, em busca dos resultados, em busca das vitórias e dos títulos. Ela sempre se mostrou a equipe com mais ambição e muitas vezes até extrapolando para buscar esses resultados. Eu não citei aqui hoje, mas na sequência nós vamos fazer um vídeo falando mal da Ferrari também, falando dessas polêmicas e algumas atitudes antidesportivas que a equipe tomou para buscar os resultados dentro da Fórmula 1. E essa vontade de vencer, esse trabalho, esse suor que a equipe sempre teve para buscar essas vitórias e conseguir trazer essas vitórias, é que criou uma legião de fãs pelo mundo todo, e principalmente dentro da Itália, onde a Ferrari é quase uma religião. E com certeza tem todos os méritos em ser chamada de a maior equipe de Fórmula 1 de todos os tempos. Se gostaram do vídeo, deixa o like de vocês, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo com os amigos, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que entrarem aí no canal, e a gente vai se falando aí na sequência. Um abraço para todo mundo, até mais!